Pro 15h59. 12h29. Jornal do Meio-Dia. Entrevista ao vivo. Hoje recebendo aqui nossos estúdios, ao vivo pela 100,9, Voluntários FM, também ao vivo no Instagram, @VoluntáriosFM, você pode assistir. Júlio Macedo, pré-candidato a deputado estadual. A gente pode nomeá-lo assim, pré-candidato a deputado, Júlio? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Bruno, boa tarde, equipe da Voluntários. Pode sim, Júlio Macedo pode ser colocado como um pretenso candidato. Porém, a gente vê o seguinte: se aparecer outra pessoa que a gente veja que pode carregar a nossa ideologia, carregar os nossos projetos e botar à frente e defender os nossos projetos, a gente pode ceder a nossa candidatura, né, a nossa futura candidatura. Dentro do PSTU tem também outras pessoas que poderão ser candidato. Por exemplo, tem a Catiane. A Catiane foi a vice-prefeita junto comigo, né? E ela também poderá ser lançada. Isso não implica que ela não seja candidata. De frente, eu já estou, de antemão, me prontificando, né? Mas é como eu falei, o nosso principal projeto é trabalhar pela região do Araripe, trabalhar por Oricuri. Quando eu me propus a ser candidato a prefeito de Oricuri, eu conversei com o nosso grupo, né? E eu disse, a gente vai trabalhar e a gente não vai competir com as outras cidades. Se Araripina colocar uma fábrica de sandália, nós colocamos uma fábrica de roupa. Se Araripina colocar um curso de medicina, nós colocamos um curso de farmácia. Para que a região do Araripe cresça como um todo. Nós precisamos fugir dessa briguinha de Oricuri, Araripina, Ipubi. Isso não existe. Tudo bem, se a gente quer eleger um candidato daqui, de Oricuri, ótimo. Mas isso não quer dizer que se alguma coisa for para Araripina, vai prejudicar a nossa cidade. Não, e quanto mais chegar coisa próximo para cá, para nós, melhor. Então você considera que Araripina nunca foi beneficiado em comparação com Oricuri, que tudo que Araripina conseguiu não foi colocando Oricuri no canto, não? Qual a tua opinião? Nem sempre, porque tem que avaliar as necessidades de cada um, né? Tem que avaliar as necessidades de cada um. Por exemplo, Araripina conseguiu um curso de medicina. Onde que ele colocou Oricuri de lado? Porque nós poderíamos ter enfrentado isso, nós poderíamos ter puxado para cá, mas não houve nenhum movimento dos políticos daqui para colocar um curso de medicina. E por que a gente fala em medicina? Porque hoje em dia a grande necessidade na formação acadêmica é de médicos. A gente viu aí há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, ter que trazer médico de Cuba. Cuba é uma cidadezinha, é um país do tamanho de Pernambuco, se brincar, muito mais pobre. E conseguir formar médicos, enquanto o nosso país, essa imensa nação, um continente, não conseguir formar médicos, isso é uma vergonha enorme. Até para o PT. Até o PT mesmo deveria ter vergonha disso. Não desmerecendo os médicos de Cuba, de maneira nenhuma. O serviço foi trazido para cá, a gente agradece, mas a gente tem que entender que nós precisamos formar médico aqui no Brasil. E aqui na região do Araripe, principalmente, porque a gente tem curso de medicina nas grandes cidades, nas capital, o médico se forma lá e fica por lá. Tem um detalhe, o curso de medicina de Araripina é uma faculdade, digamos que, para quem tem pano para as mangas, né? Faculdade particular, nem todo pobre vai ter acesso àquela faculdade. Eu diria que quase nenhum pobre, porque o curso de medicina está custando em torno de R$8.000 por mês. Por aí. Em torno de 8, eu falo assim porque eu já tentei fazer vestibular para medicina e não consegui, e eu vi lá o valor que se paga. O menor valor que eu consegui, que eu vi lá, era R$6.000 por mês. Claro que eu estava fazendo pelo ProUni. O ProUni é um programa do governo federal, criado pelo o governo do PT, que dá vaga de universidade a pessoas de baixa renda. Então, como eu sou uma pessoa de baixa renda, eu tentei pelo ProUni. Não consegui. Mas o que é que eu digo para essa juventude? Eu quero até dar informação aqui, ó, o SISU está aberto às inscrições até amanhã. Então, galera jovem, fez o Enem, participa do SISU, lança a sua nota. Aqui no Oricuri nós temos o IF, que é uma instituição de alto nível, Certeza. alto nível de formação. Eu estudo no IF e digo,
Lá no IF a educação é 10. Não Então, deixa a desejar nenhuma outra Não, de instituição. maneira nenhuma. São profissionais qualificados, professores de alto nível. Então, galera jovem. Ah, mas às vezes o jovem diz, eu queria fazer outro curso. Começa com o IF, faz lá, conhece o instituto, participa. Depois você decide se você vai fazer outra faculdade ou não. Mas não fica sem estudar. Fez o Enem, lança a nota no SISU, participa e entra na universidade. Não perde a chance, porque o que é que acontece? Filho de rico paga para estudar. E às vezes filho de pobre tem de graça e não vai. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu sei, eu entendo. Eu entendo porque o filho do pobre muitas vezes não quer estudar. Porque as escolas são de má qualidade. Exato. Porque o processo seletivo é difícil e ele tem que trabalhar. Então todas essas dificuldades eu conheço. E eu até defendo que os estudantes de baixa renda, todo estudante de baixa renda, ele tenha que ter uma bolsa de estudo. Eu só estou estudando no IF, só estou concluindo o curso porque eu tive uma bolsa de estudo. Eu participei de um processo seletivo, eu recebia R$ 400 por mês para acompanhar uma sala de aula aqui no Colégio do Endílio. E essa bolsa de estudo foi fundamental para mim continuar meus estudos, porque se não fosse, eu talvez não teria conseguido estar até agora na faculdade, mesmo sendo de graça, porque você tem despesa. E principalmente o IF, que é um estudo puxado. Se o aluno não estudar, se o aluno não for bom, fica difícil. Não acompanha. Não acompanha. Então, essa bolsa de estudo foi o que fez com que eu permanecesse no IF. Me ajudou bastante. Então, o IF ele tem bolsa de estudo para quase todos os alunos, né, que varia de R$ 150 a R$ 400. Por que eu estou falando isso? Porque isso faz parte da política. O meu projeto não é trazer educação, não é trazer desenvolvimento. Para mim trazer desenvolvimento, eu preciso que o povo estude. Mesmo que eu seja um deputado, mesmo que eu seja um prefeito, mesmo que eu esteja em qualquer cargo de administração pública, eu preciso que o meu povo estude. Mas só estudo resolve? Não, só estudo não resolve não, porque se resolvesse, Cuba estava bem. A Bolívia estava bem, que tem um alto grau de formação. Verdade. Então, não é só estudo. Eu vejo aí muita gente deixando os estudos porque diz, eu vou me formar e vou ficar desempregado. Isso acontece. Realmente, existe uma grande demanda de algumas áreas do estudo que é mais oferta do que procura. Você tem muitos cursos de um tipo e você não tem de outros. Aí as pessoas vão para aquele que é mais fácil. De repente, todo mundo se forma naquela área e fica uma área saturada. E uma área que tem grande necessidade, por exemplo, como medicina, não tem. E por que não tem curso de medicina? Porque os governantes não querem, não vai atrás e o povo não cobra. E é por isso que eu tenho que alertar a população. Gente, jovens das redes sociais, vamos cobrar um curso de medicina aqui na cidade de Oricuri, gratuito, do governo, para que todo jovem de baixa renda, de classe trabalhadora, possa chegar a uma faculdade. Porque é impossível uma pessoa de baixa renda, uma pessoa de classe trabalhadora, conseguir estudar medicina numa escola particular. Impossível. Qual é o trabalhador que vai tirar R$ 6.000 por mês? No mínimo, só para parcela. Fora a estadia que você vai ter tem todas as outras despesas, tudo então, passa disso. Então, é uma área necessária, é uma área que tem emprego. O médico se formou, ele tem emprego de 4, 5 mil assim, na hora que ele quiser. Claro. No mínimo. Então, é esse apelo que a gente faz. Então, jovens das redes sociais, eu quero aqui fazer uma campanha. Jovens, vamos cobrar do governo do município de Oricuri, do governo do estado, dos nossos deputados estaduais, dos nossos deputados federais, que tragam um curso de medicina para a cidade de Oricuri. Isso vai ser uma bandeira minha. Eu fiz essa bandeira quando eu fui candidato a prefeito de Oricuri. Era uma bandeira, estava lá no meu projeto, no meu programa de governo, na primeira linha. Curso de medicina, porque eu vejo a importância e eu vejo a necessidade. Está aí, nós no meio de uma pandemia, cadê os médicos? Difícil. E eu queria, já que você falou em pandemia, Júlio, eu queria saber a tua opinião a respeito do trabalho do município em relação à pandemia, do Estado. Qual a tua visão do que tu está acompanhando aí
dos cuidados, né, dos governos em relação à pandemia. Eu estou acompanhando os descuidos do governo, né? O governo municipal. Hoje eu estava dando uma olhadinha nas redes sociais e eu vi lá uma foto do atual prefeito com um deputado federal postando 2 trator. A conquista do deputado federal desse nosso... Tadeu Alencar. Isso, postando 2 trator. E não era trator daqueles tratorzão grande, era tratorzinho. Então veja só... Isso foi hoje que você viu? Foi hoje. Veja só o grau que a gente tem de deputado. Veja só o nível que a gente tem de prefeito. O prefeito e o deputado dele, que não é deputado do Araripe, Tadeu Alencar não é deputado do Araripe, é deputado do prefeito, postou nas redes sociais que fez um benefício para o Araripe. Ele trouxe 2 trator. Para onde é que a gente vai? Cadê o curso de medicina? Cadê a estrada lá de Trindade, de Araripina, Lagoa Grande, a BR? Cadê? Então, um deputado não é para estar arrumando um tratorzinho, 2 tratorzinhos dos pequenos para enganar a população. Um deputado é para trabalhar em obra de infraestrutura. Infraestrutura de saúde, infraestrutura de educação, infraestrutura de desenvolvimento econômico. Então, isso é que um deputado tem que fazer. Agora a gente tem uma visão de deputado que ele tem que trazer cesta básica, ele tem que trazer trator, um trator, 2 trator, 2 trator. O que é que a gente vai fazer com 2 trator? Tem empresário aqui que tem 5. Prefeito, o que é que a gente vai fazer com 2 trator, prefeito? Quando você diz isso, você quer que o prefeito vá atrás de algo maior? Algo maior. A gente tem que ser ambicioso. Eu preciso que o meu povo tenha uma visão ambiciosa. Nós não podemos ficar vivendo de migalha. O nosso povo foi mal acostumado. O nosso povo foi mal acostumado por esses políticos aí, que querem enganar o povo com migalha. E o povo, por a grande necessidade, porque eu entendo a pobreza do meu povo, eu entendo a falta de trabalho, de emprego, de renda, acaba se submetendo a essas políticas. Política do assistencialismo, política da migalha. Júlio Macedo se propõe, de forma dificultosa, que eu entendo o trabalho que eu me proponho a fazer, de mudar essa consciência. Deputado é para trazer estrada, rodovia, para trazer indústria, para trazer uma barragem. Como você vê essa questão do deputado não ter a caneta na mão? Tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que se unir com os outros deputados da região. A gente vê aí uma desunião, Oricuri e Araripina brigando. Não vai ganhar ninguém. Se os deputados de Araripina e de Oricuri ficar brigando, não ganha ninguém. Então, nós temos que cobrar deles que se una para beneficiar o Araripe. Um deputado, ele não é de uma cidade, um deputado é de um estado, no mínimo de uma região. Ele pode defender uma região, dá para ele trabalhar por uma região. Mas para ele trabalhar por um município especificamente é mais complicado. Então, o deputado daqui, os deputados daqui, têm que trabalhar pela região do Araripe. Então, eu proponho que a população cobre dos deputados obras grandes. Não aceite migalhas, não aceite um tratorzinho, uma feira, um poço, como sendo uma obra de deputado. Deputado é para cobrar do governo do estado e fazer com que esse governo do estado faça as obras necessárias. Sobre a pandemia. Sobre a pandemia, a gente tem aí erros tanto na esfera federal como na esfera estadual e municipal, mas principalmente na federal. Principalmente na federal. O governo federal está fazendo absurdos, né? Ontem ele fez uma gravação com outro senador dizendo que se fosse investigado iria dar um soco na cara da pessoa. Adolfo Rodrigues, né? O presidente da República disse que ia dar um soco na cara de quem fosse investigar ele. Como pode ser isso? É possível? Vou trocar soco mais ele. Não é postura. Não é postura, isso é violência. Isso vai pra rua. Lá em Santa Cruz do Capibaribe, um grupo de militantes do mito, do PT, do Bolsonaro, invadiu uma rádio para agredir um jornalista. Isso vai pra rua.
Quer dizer, se o presidente ameaça uma pessoa de dar murro nele, de agredir ele porque está sendo investigado, o cara acha no direito de invadir uma rádio e querer agredir um jornalista. Então isso a gente não pode aceitar e a gente tem que combater. Eu entendo a questão das pessoas que votaram nele, a preocupação com a família, porque houve uma propaganda em massa de que o PT era contra a família. Isso não existe. A esquerda não é contra a família. A esquerda é contra a opressão do povo. Então a gente tem que voltar a esse diálogo. A esquerda defende que os trabalhadores tenham mais direito, que os trabalhadores tenham autonomia, tenham emprego, tenham renda, os filhos dos trabalhadores tenham oportunidade na vida. A gente não defende a destruição da família de maneira nenhuma. A família é uma instituição mais importante que existe. Primeiro a família, segundo a igreja, depois o Estado. Foi assim que se formou a sociedade. Então, a gente compreende essa situação. Então, muitas pessoas foram enganadas por esse presidente, dizendo que defendia a família. Sabe qual é a família que ele defende? A dele. A família que o presidente defende é a dele. A sua não, meu amigo. A sua não. Estava falando ali com um colega sobre a liberação das armas. Eu vejo muitos policiais apoiando a liberação das armas. E eu quero falar aqui a classe militar. A classe militar que está me ouvindo, se as armas forem liberadas, vocês acham que quem vai morrer mais? Vai morrer polícia. E muita. Porque os bandidos vão ter mais facilidade de ter arma. Então a gente tem, os militares têm que colocar isso na cabeça. Ah, porque os Estados Unidos têm arma. Pera aí. Quer comparar uma nação que nem a nossa, de baixo grau de instrução, onde as pessoas brigam no bar e tacam o taco na cara do outro? Então, todas essas coisas precisam ser revistas. Então, todas essas coisas são colocadas em pauta e ele se esconde de trás da religião. O nosso governante maior, ele se esconde de trás da religião para esconder a sua ânsia de poder, a sua ânsia de domínio, né? Então, isso a gente tem que combater. Violência, a gente não aceita. Na esfera estadual, a gente vê aí o Paulo Câmara, além de não ter gastado todo o recurso que foi destinado para a saúde, né, a maior parte do recurso que foi destinado para a saúde foi gasto com folha de pagamento. Não foi gasto com remédio, não foi gasto com insumo. A gente vê aí grande falta de insumo hoje para as pessoas que estão indo para as UTI, para o tratamento da Covid-19, está faltando medicamento. Então, isso é uma falta que eu atribuo ao governo do Estado. Além de não gastar todo o recurso de forma efetiva, não colocou do próprio bolso do governo, ou seja, ele não disponibilizou uma verba do próprio Estado para gastar com a saúde, para incrementar a verba do governo federal. Então, isso é uma falta que eu coloco nele. E junto com ele está os deputados daqui do Araripe, que não cobra. Nós temos aí 3 deputados que tiraram bastante voto e que não cobra nada. Não cobra nada por quê? Porque são aliados do governo. Espera aí, vocês são deputados do povo ou do governo? Porque parece que vocês estão defendendo o governo. Eu vi uma entrevista com um deputado aqui, onde as pessoas cobravam a ele benfeitorias para o Araripe. E o deputado dizia que não dá, que era caro, que era difícil. Não dá para fazer isso não, que é muito caro. Deputado, quem tem que dizer que é caro é o governo, não é você não. Você tem que dizer que dá. Você tem que dizer que quer e que precisa fazer. Agora, se a gente tem um representante que, em vez de cobrar, defende o governo, para onde é que nós vamos? Eu quero que o Araripe tenha deputado estadual. Quero que o Araripe tenha deputado estadual e deputado federal. Mas eu preciso de um deputado que trabalhe por mim, pelo meu povo. Eu não preciso de um deputado que se cale, que seja omisso, que se venda por migalha. Isso não é interessante. Certo. Você fez essa avaliação da esfera federal, da esfera estadual. Você foi candidato a prefeito. Quando você se colocou como candidato a prefeito, é porque certamente você não concordava com a gestão do atual prefeito, que conseguiu ser reeleito, Ricardo Ramos. A administração dele perante a pandemia, também eu queria ouvir a tua opinião. Então, a semana passada eu tive uma gripe muito forte e eu procurei um postinho de saúde.
Pensei, pode ser coronavírus, né? Uma gripe forte. Eu digo, vou lá porque nunca se sabe. Chegando lá, tinha 4 atendentes no postinho de saúde. E nenhum enfermeiro e nenhum médico. E eu disse, cadê o médico? Cadê? Não, ele está numa reunião. E isso se sucede na maioria, para não dizer em todos os postinhos da cidade de Oricuri. Né? Tem lá os atendentes, mas não tem médico, não tem enfermeira. E eu faço esse questionamento. Para que um postinho de saúde fica aberto se não tem médico, se não tem enfermeiro? Eu não consigo entender, porque se você vai para lá é porque está doente. E se você está doente, precisa de um médico. O que 4 atendentes vai fazer por você? E quando eu cheguei lá, eu falei, eu acho que eu estou com Covid. As atendentes olharam uma para a outra, ficaram assim sem saber o que fazer, aí já me decepcionou. Né? Porque se eu digo, eu estou desconfiado que eu estou com Covid, e elas olham uma para a outra sem saber o que fazer, eu digo, pronto, estou perdido. É verdade. Né? Então, no mínimo era para elas... A gente ri assim, mas não é brincadeira, ri para sério. não chorar, a gente ri para não chorar, porque seria trágico se não fosse cômico. Então, veja só. Mas, na verdade, você testou positivo? Não testei. Não testei positivo. Aí, quando foi no outro dia, eu já amanheci melhor, então eu não fui. Mas isso me deixou preocupado. Me deixou preocupado porque outras pessoas vão lá. Como o cara chegou com sintoma, ele tem que ser prontamente atendido, tem que ser prontamente encaminhado. Mas não, ficaram sem saber o que fazer. No meio da pandemia, nós já estamos na segunda onda da pandemia. Eu ouvi um caso, só te interrompendo, você continua, de uma pessoa que chegou com sintomas de Covid, e aí não me disseram qual foi a localidade, o PSF, mas que ligaram para um mototáxi, chamaram o mototáxi colocou a pessoa com suspeita na garupa, colocou o capacete, que depois outro passageiro vai utilizar aquele mesmo capacete, e mandaram para o hospital de campanha. Esse é o cuidado com a saúde que a gente tem. É complicado, viu? Esse é o cuidado com a saúde que a gente tem. E outro ponto, ele se gabou, durante a campanha municipal, ele se gabou de ter feito o hospital de campanha. E aí a gente passou e deveria ter falado, peraí, mas aquele prédio, ele já estava no orçamento. Aquele prédio já estava no orçamento, que foi construído para ser um centro de assistência e de atendimento lá, especializado. Era para ser um centro de atendimento especializado, né? Já estava no orçamento, tudo construído. Aí ele gastou o dinheiro novamente numa coisa que já estava feita? Peraí, quer dizer que gastou 2 verbas na mesma coisa? Porque, logicamente, se a verba vier é porque já dava para aprontar o negócio e ficar pronto. Aí ele pegou a outra verba e colocou em cima de uma obra que já estava financiada, que já estava paga, pode-se dizer assim, porque o dinheiro já estava disponível. Então isso nos leva a uma questão de desconfiar. Será que o dinheiro foi realmente gasto ou foi pago 2 vezes pela mesma coisa? Né? Isso a gente fica a desconfiança no ar. Que eu vejo em todas as áreas. Então, nós estamos no meio de uma pandemia, muita gente sem poder trabalhar, sendo obrigada a estar usando máscara, que isso é uma coisa muito incômoda. A gente está sendo obrigado a usar máscara e ele traz um deputado para apostar um trator. Meu amigo, a gente está precisando de saúde, a gente está precisando de remédio, a gente está precisando de atendimento nos postinhos de saúde, a gente está precisando vencer essa pandemia. Vamos trabalhar contra essa pandemia, que a gente tá precisando é disso. Depois a gente vê essa questão de trator, de estrada, tudo que precisar, mas primeiro, as coisas primeiro. No nosso plano de governo, hoje faz 100 dias que ele hoje, ontem, 100 dias de administração, que ele estava comemorando aí os 100 dias. Eu não sei o que é que ele comemora, porque em 100 dias de administração, fez o quê? O que é que Ricardo fez? Eu não vejo nada. Não vejo nada, porque quando eu me propus a ser candidato, a minha primeira atividade seria a regularização da prefeitura, regularização do funcionamento, criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, criação de uma comissão de enfrentamento à pandemia, e nada disso eu vejo funcionar. Então são essas coisas que nos fazem estar na política. Mas aqui eu quero chamar a atenção da população. Gente, não espere que o governo faça nada por vocês se vocês não cobrarem. Você que votou em Ricardo Ramos, você está trabalhando, seus parentes estão trabalhando, tem emprego. As pessoas, quando querem trabalhar, têm oferta de emprego de um salário mínimo. Aqui em Oricuri nós temos uma força de trabalho de em torno de 35 mil
35 mil trabalhadores, 5 mil com carteira assinada. É um dos maiores contingentes, maior contingente comparativo entre empregado com carteira assinada e sem desempregado do estado de Pernambuco. É aqui, a maior taxa de desemprego regional é aqui no sertão. E as pessoas acham que está tudo bem. A sua rua está limpa? Tá limpinha a sua rua? Você que votou em Bolsonaro... Bolsonaro, o bicho é tão ruim que até eu comparo as duas coisas, né? Eu boto tudo num saco só, como diz a história. Você que votou em Ricardo, a sua rua tá limpa? Tá asfaltada? O posto de saúde tem dentista? Tá funcionando? Então, isso são questionamentos que você que votou nele tem que fazer. E quem tem mais obrigação de cobrar é você que votou. Eu não votei. Então, eu vou cobrar, mas eu não votei. E você que votou tem muito mais obrigação de cobrar. Bem, a gente está quase chegando aqui no final da nossa entrevista e inclusive, o vereador Zeneildo, lá de Santa Cruz, presidente da Câmara, está te parabenizando pelo nível da tua entrevista. A gente coloca isso aqui como ponto, né? O Edilson Silva, do povoado do Jacaré, está dizendo que concorda com você, diz ainda que lá no povoado dele não tem médico, nem tem ambulância no posto, a opinião do ouvinte. O Leandro Marreiro participou pelo Instagram e disse que você fez uma fake news em relação ao presidente, disse que o presidente gravou e divulgou a gravação, mas foi o senador Jorge Cajuru quem gravou e divulgou, mas na verdade estava se referindo ao conteúdo. Mas a porrada, quem mandou divulgar foi ele disse, pode divulgar o restante, isso é verdade. O Cajuru não tinha divulgado a questão dos murros, e ele autorizou, disse, pode divulgar. Ele então, autorizou o restante. Não é fake news. Bem, 12h56, quase chegando aqui às 13 horas, mas Júlio, eu quero lhe agradecer pelo bate-papo. Já deixo o espaço aberto sempre que houver necessidade. Volte aqui para a gente conversar sobre alguns outros temas importantes, relevantes para a população. Fique aí à vontade para trazer suas considerações finais e massificar mais uma vez seu nome como pré-candidato, né, a deputado estadual. Afinal de contas, é o que tem se falado por aí. Então, eu agradeço a você, Bruno, agradeço a equipe da Voluntários por estar nos dando essa oportunidade e dizer à população, eu quero trazer paz à população, alento e esperança. A gente viu aí mais um caso de suicídio aqui na cidade de Oricuri e isso nos preocupa. A população está aflita, a população está preocupada. Então, eu quero dizer a você que faz parte da vida, a luta, né? É de luta que se vive a vida, já dizia o poeta, né? Então, a gente tem essas lutas, mas a gente vai vencer. Então, se pegue com Deus, tenha esperança na vida e tudo vai dar certo. Júlio Macedo vai continuar lutando. Eu comecei essa luta, é uma luta difícil, mas eu tenho esperança. No futuro eu quero olhar para trás e dizer assim, eu fiz algo de bom. Eu procurei fazer algo de bom pelo meu povo, pelo meu lugar e por mim mesmo. Júlio Macedo está aqui nessa luta não é porque é bonzinho não, é porque eu entendi que eu preciso. Quem já está lá em cima, já está rico, já está bem satisfeito, tá nem aí. Quem tem que se espernear, quem tem que lutar é nós. Então, gente, vamos seguir firme, esperança, fé em Deus e tudo vai dar certo. Valeu, Júlio. Uma ótima tarde para você. Depois do intervalo eu volto. Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouco mais informações. Atenção você que tem